Agora a gente vai tratar aqui de equações vetoriais da reta e do plano. Em outras palavras, a gente vai tentar exprimir os pontos da reta e do plano a partir de noções de vetor, de distância e de pontos. Então aqui eu fiz a minha reta R em preto para simbolizar isso aí. E ela tem umas características que tornam dela uma única reta, diferenciável das demais outras retas. Ela tem, por exemplo, uma direção fixa, que é essa direção aqui, essa angulação, que eu posso escrever como a direção de um vetor qualquer, sendo que esse vetor tem a mesma direção do que ela. Pode ser esse vetor V, pode ser um vetor que esteja aqui, aqui ou aqui, desde que ele tenha a mesma direção. O sentido pode estar até diferente, mas a direção deve ser mantida. Então, essa é uma das características da reta, a direção. E o que diferencia a gente agora, essa reta dessa direção, por exemplo, dessa que tem uma reta aqui com essa direção, com a mesma direção? Ela passa por pontos que são pontos únicos. Então, por exemplo, eu sei que o ponto A pertence à reta R. Então, eu posso caracterizar a minha reta R como uma reta de direção igual a esse vetor V, por exemplo, e que passa pelo ponto A. Então, eu posso escrever um ponto X qualquer dessa reta como um ponto A mais o vetor V multiplicado por uma constante lambda, sendo essa constante uma constante real. E por que eu tenho que multiplicar por lambda? Vamos, por exemplo, pegar esse vetor aqui, vetor V. A mais V, no caso lambda sendo 1, me levaria a esse ponto aqui, A mais V. Mas se o meu lambda, por exemplo, for 1 meio, aí eu vou estar exprimindo esse ponto aqui. O meu lambda pode ser negativo também, vamos supor que seja A menos lambda V. Daí eu vou inverter o sentido de V e vou pegar de A e vou até aqui, menos lambda V. Então, qualquer ponto da minha reta, qualquer ponto X dela, pode ser exprimido por A mais lambda V, sendo lambda um valor real. E como a gente pode tomar para essa reta infinitos vetores e infinitos pontos, por exemplo, eu poderia ter escolhido não o ponto A, mas esse ponto aqui, um ponto B, por exemplo, aqui. E ao invés desse V, eu poderia ter escolhido esse vetor aqui, W. Então, como eu posso pegar vários pontos, desde que eles estejam contidos na reta, e vários vetores, desde que eles tenham a mesma direção da reta, a minha equação da reta, eu posso ter infinitas equações vetoriais de uma reta.